Quais são as punições do pecado neste mundo? Pergunta número 28 do Catecismo Maior. E nós sabemos que existem as punições que são para este mundo e a punição para o mundo vindouro. Então, quais são as punições que nós sofremos aqui no presente momento por causa do pecado? Porque a gente acha às vezes que nós só iremos sofrer punições do pecado depois que morrer, no julgamento, ou não no julgamento, mas quando Deus decretar a sentença. Mas o pecado, ele não traz punições apenas depois da morte. Nós já sofremos punições pelo pecado já nesta vida. Nós já sofremos punições do pecado nesta vida. E nós vimos que as punições do pecado neste mundo são ou interiores, como a cegueira do entendimento, sentimentos depravados, fortes ilusões, afeto, remorso na consciência, ou afetos baixos, E as punições exteriores são as maldições, como Deus lançou sobre as criaturas por nossa causa, e todos os outros males que caem sobre nós, em nossos corpos, nossos bens, relações de trabalho e trabalhos, juntamente com a morte. Então nós temos punições que nós sofremos aqui neste mundo e punições que ainda aqueles que não estão em Cristo vão receber. Mas todos nós, tanto crentes quanto não crentes, nós recebemos punições pelo pecado. Todos os crentes e os não crentes recebem punições pelo pecado no mundo presente. E os crentes recebem algumas delas. Os descrentes recebem todas. Quais são algumas delas que os crentes não recebem? Por exemplo, a cegueira do entendimento. Hoje nós não desconhecemos Deus de uma forma como desconhecíamos antes, mas o que nós conhecemos é através do que foi revelado, através da Bíblia. Antes do homem cair, ele tinha um pleno conhecimento sobre Deus. Ele tinha um conhecimento aprofundado sobre Deus, tinha um relacionamento com Deus perfeito e um conhecimento sobre Deus que era um conhecimento muito maior do que hoje nós temos. Quando o homem caiu, o que foi que aconteceu? Ele perdeu este conhecimento. E tudo que nós conhecemos de Deus agora é através do que foi revelado pelo próprio Deus na sua palavra. Então tudo que nós conhecemos sobre Deus é através da Bíblia. Todo conhecimento de Deus fora do que foi revelado é um conhecimento errado sobre Deus. Na plenitude de Deus não, porque só o Espírito de Deus conhece Deus em sua plenitude, porque é uma pessoa da Trindade. Então ele tinha um conhecimento aprofundado sobre Deus mais do que nós temos hoje, né? Então o conhecimento dele era um conhecimento mais aprofundado sobre Deus, sem precisar do que foi revelado nas Escrituras para conhecer sobre Deus. Mas na plenitude de Deus não, porque Deus na sua plenitude somente seu Espírito prescruta. Somente o Espírito de Deus é capaz de conhecê-lo na sua totalidade, né? Então vimos aí que a cegueira do entendimento. Vimos também os sentimentos depravados. Os sentimentos do homem são todos depravados. Os seus sentimentos são sentimentos para o mal, são sentimentos ruins, são sentimentos que estão totalmente guiados por Satanás, aquele que está fora de Cristo. Aquele que está em Cristo, ainda os seus sentimentos, algumas das vezes, ainda querem enveredar-se pelo mal. Porém,
não estão escravizados mais pelo mal, porém algumas das vezes ainda quer se enveredar pelo mal. Então uma das punições, uma outra punição são os sentimentos depravados, fortes ilusões. O homem vive em fortes ilusões, achando que o dinheiro é tudo, achando que são três fortes ilusões que o homem tem, né? É o dinheiro, o poder e o sexo. Então eles acham que a vida gira em torno disso. Eles acham que quem não é cristão acha que a vida gira em torno do poder, do sexo e do dinheiro, né? Da fama, do sexo e do dinheiro. Eles acham que a vida gira em torno disso. Eles vivem para isso. Eles vivem para ostentarem riqueza, ostentarem bens, vivem para conquistar mulheres ou conquistar homens, e vivem para ter fama, para serem vistos, para serem notados, para serem tidos como alguém que está na grande mídia. Então o sentido, a razão do mundo, o sentido do mundo para eles é isso, da vida para eles é isso. Portanto, nós vimos estas três punições no domingo passado. Agora nós iremos ver as outras punições, como a dureza de coração. Veja aí Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Alguém leia, por favor, Romanos 2,5. Impenitente. Pronto. Aí a palavra do Senhor está dizendo: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Por causa da dureza do teu coração e o coração impenitente. O que é um coração impenitente? O que os irmãos entendem por isto? Um coração impenitente. Só um de cada vez, irmão. Todo mundo respondendo assim é muito ruim de entender. O que é um coração impenitente? Um coração impenitente, irmãos, é aquele coração que não tem um temor de Deus. Um coração que não tem um temor de Deus. Isso é um coração impenitente, por causa da dureza do coração. Isto é uma das maldições, uma das punições que o homem sofre. O coração do homem, antes de cair, era um coração totalmente voltado para Deus. Todos os dias estava lá no jardim do Éden, na viração do dia, um relacionamento perfeito com Deus entre Adão e Eva. Adão e Eva todos os dias cultuavam a Deus. Havia um relacionamento perfeito entre Deus, o homem e a mulher. O homem caiu, o coração dele ficou impenitente, ficou mau, ficou endurecido. O coração dele ficou sem o temor de Deus. O coração dele ficou totalmente distanciado do caminho de Deus. Veja aí Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1.
versículo 4 em diante. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuas em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isso aqui é a descrição do homem sem Deus. É a descrição do homem com coração impenitente. Povo de Israel, povo impenitente, povo de coração endurecido, povo sem Deus. O povo de Israel não estava buscando ao Senhor, tinha se voltado contra o Senhor, estava após os ídolos, estava casando-se com mulheres de outras tribos que não eram de Israel. Povo de coração endurecido, povo de coração impenitente, filhos corruptores, malignos, não há nele coisa sã, neles não havia coisa sã, coração todo extraviado, distante de Deus. Essa é a descrição do homem rebelde a Deus, distante de Deus, coração impenitente, coração endurecido. Veja aí Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículos 1. Vamos ver aqui. Minha vista hoje está pior do que os outros dias, irmãos. Só um instante. Versículo 21 em diante, irmãos. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O coração do homem, irmãos, totalmente corrompido pelo mal,
dureza de coração. Mesmo olhando o que Deus criou, mesmo olhando para a natureza, ele não reconhece que existe um Deus, e o seu coração endurecido é uma das punições que nós sofremos, ou que os homens sofrem por causa do pecado. Graças a Deus que nós que estamos em Cristo, o nosso coração não está mais endurecido, mas o coração daquele que não está em Cristo, o seu coração continua endurecido, um coração impenitente, que não tem temor de Deus, que não quer obedecer a Deus, um coração que é voltado somente para as coisas do mundo, do diabo, e querem fugir daquilo que pertence a Deus. Isto é um coração endurecido, isto é um coração impenitente. Então esta punição, irmãos, é uma punição que todo ser humano sofre, e que ele só vai ter este alívio desta punição quando está em Cristo. Por isso que nós vemos tantos sequestros, tantos assassinos, tantas coisas que a sociedade a cada dia apodrece por causa do coração do homem endurecido, o coração do homem impenitente. Não tem penitência. O que é um penitente? Impenitente é o contrário de um penitente. Não tem penitência, não tem temor de Deus, serviço a Deus. Por isso é um coração impenitente, que não tem Deus, que não quer servir a Deus, que não está a serviço de Deus. Remorso na consciência é uma outra punição que os homens sofrem por causa do pecado, da queda. Remorso na consciência. O que é remorso, irmãos? Os irmãos sabem o que é remorso? Pronto. Remorso e arrependimento. Qual a diferença entre... Vamos prestar atenção aqui, o professor sou eu, vamos prestar atenção aqui que eu estou falando. O que é remorso e arrependimento? Diferença entre remorso e arrependimento. Remorso. Você, naquele momento, sua consciência ficou pesada porque você fez alguma coisa. Mas logo você esquece, e para você não causou efeito nenhum. Arrependimento, você sente um forte sentimento de culpa e um desejo de não fazer mais aquilo. Então existe a diferença entre remorso e arrependimento. Quem é que se arrepende? Aquele que já tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele se arrepende. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos primeiro ler um texto aqui nas Escrituras. Vamos ver aí em Isaías 33:14. Isaías 33:14. Isaías 33:14. Alguém leia, por favor. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas?
remorso é quando você vê o mal que você vai sofrer, ou que você sofreu, ou que você causou, ou que vai causar, você fica alarmado com aquilo, fica assombrado com aquilo, fica pesaroso com aquilo, mas aquilo não passou de um assombro, não passou de um tremor, não passou apenas de um momento de consciência pesada, mas depois aquilo ali não vai refletir nenhum efeito na sua vida. Judas, ele arrependeu-se ou teve remorso? Judas, ele teve o remorso. Se ele tivesse se arrependido, ele com certeza teria sido alcançado pela graça de Deus. Mas como ele era do maligno, ele apenas teve o remorso. Ele disse: foi o que eu fiz? Eu entreguei um sangue inocente. Teve um momento de consciência, peso de consciência, mas arrependimento, não. Ele foi, se enforcou, se matou. Pronto, Pedro se arrependeu, né? Ele negou o Cristo 3 vezes, saiu dali, chorou amargamente, e realmente depois ele continuou servindo ao Senhor. Então Pedro teve o arrependimento, Judas teve o remorso. Então o que é o remorso? Remorso é você causou algum mal ou fez algum mal, aquilo ali, rapaz, poderia ter feito isso, mas do outro dia você, a pessoa quando bebe, vamos ver uma pessoa que bebe, uma pessoa bebe, aí no outro dia está, rapaz, para que eu bebi? Rapaz, nunca mais faço isso, não vou mais fazer isso não. Quando no outro dia, outro final de semana, está bebendo de novo. Aí, rapaz, vou fazer mais. No outro final de semana está bebendo de novo. Mas eu vou tomar uma para tirar a ressaca. Né? Eles dizem isso, né? Quem bebe bebeu, fez o que fez, aí capaz, não vou beber hoje não. Aí no final do dia, ele falou isso de manhã. No final do dia, chega um amigo dele: rapaz, vamos tomar uma. Sabe uma coisa, vou tomar uma menos para tirar a ressaca. Aí vai. Teve o remorso, não teve o arrependimento. Não teve o arrependimento. O arrependimento é se ele disse: não, pai, não vou não quero mais não, vou, mas não, tal. Então o remorso é um peso na consciência, que é uma das punições, fica atormentado por algum momento por aquilo que fez de mal, de errado, mas depois ele, estou nem aí, não tem aquele arrependimento. Então o remorso é apenas um peso na consciência, que é uma das punições que todos os homens sofrem. Arrependimento, só quem tem é aquele que é alcançado pela graça de Deus. Aí sim, esse tem o arrependimento. E afetos baixos, Romanos capítulo 1, versículo 26. Romanos 1, 26. Afetos baixos. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Paixões infames, afetos baixos, a distorção no afeto, perde até a sua afeição natural para se entregar a paixões infames. Uma pessoa que deixa de ser afetiva, não tem mais afeto por outra pessoa, não tem mais afeto pelo pai, pela mãe, não tem afeto pelo seu próximo, não tem afeto nem por si mesmo, porque até os seus próprios sentimentos são sentimentos depravados, são afetos depravados. Os afetos são baixos. Pessoas que têm dificuldade de demonstrar sentimentos,
pessoas que têm dificuldade de abraçar um pai, abraçar uma mãe, abraçar um filho, abraçar uma filha, dar um beijo, dizer que eu te amo, papai, eu te amo, mamãe. Pessoas que têm dificuldade disso, afeto baixo, seus afetos são baixos. O homem perdeu a capacidade de afetividade, perdeu a capacidade de ver alguém sofrendo e se compadecer, ter afeto por aquelas pessoas que sofrem. Afetos baixos, dificuldades nos seus relacionamentos de amizade, afeto baixo, pessoas que são duras, rígidas, parece que são pessoas secas em sentimento. Seus afetos são baixos, são tão baixos que os levam a sentir afeto pelo seu próprio sexo, homem com homem, mulher com mulher, como aí em Romanos capítulo 1, versículo 26, nos diz: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Mulher que não se vê mais como mulher, se vê como homem, não tem mais afeto, não tem afeto por si mesmo, afetos baixos, sentimentos contrários, mudam o corpo para poder se tornar homem, são transexuais, tomam hormônios para não produzir pelos, para tomar formas, ou melhor, tomam hormônios para produzirem pelos, para se tornarem homens, cortam o cabelo curto. As mulheres têm esse tipo de sentimento. Os homens, o contrário, querem ser mulher, afetos baixos, inflamando-se homens com homens, e começam a mudar o seu corpo para se tornarem homens. Isso é uma demonstração de afetos baixos. Seu afeto, o seu sentimento está totalmente tão conturbado, tão baixo, que ele não é capaz de se aceitar como homem, não é capaz de se aceitar como mulher, muito menos de aceitar os outros como eles são. Por isso, afetos baixos é uma das punições que o pecado trouxe para a vida humana, uma das punições que a queda trouxe para a vida humana. Seus sentimentos agora estão totalmente sem direção, foram afetados diretamente pelo pecado, pelo mal, e os seus sentimentos agora são sentimentos baixos, sentimentos sem valor, sentimentos desvalorizados, sentimentos que não têm a qualidade de um verdadeiro sentimento de quem é a imagem e semelhança de Deus. Afetos baixos é outra das punições internas. Nós vimos aqui as punições internas, as punições internas que o homem sofre por causa do pecado. Quais são eles? A cegueira de entendimento, sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência, e afetos baixos. Mas também nós temos a maldição que Deus lançou sobre a natureza, os aspectos externos. Abra sua Bíblia aí para Gênesis 3 e 17. Gênesis 3 e 17. Alguém lê Gênesis 3, 17. Você está vendo aí? Foi amaldiçoado quem, irmãos? Apenas o homem sofre a punição?
Maldita é a terra, por causa de quem? Veja aí de novo aí no capítulo do versículo 17, o que é que diz aí? E Adão disse: Viste que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comeste. Maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Maldita é a terra por tua causa. A terra sofreu maldição. Por causa de quem? Do pecado do homem. Estas são as punições externas. E aí nós sofremos com secas, sofremos com enchentes, sofremos com terremotos, sofremos com tsunamis, sofremos com granizo, sofremos com frios intensos. Aqui está o frio intenso, mas pelo ar-condicionado, não é pela... Frios intensos. A terra sofre maldição. Os animais entram em extinção, escassez de alimento, porque a terra não produz, pragas, pestes. A terra sofre punições. Por causa de quê? Por causa do pecado do homem. O jardim do Éden era um jardim maravilhoso. O clima era perfeito, nada se degradava, Deus era quem sustentava. Quando o homem peca, ele é expulso do jardim, e agora a terra é amaldiçoada, por causa do pecado do homem. Isso é uma punição externa, uma punição externa. Outra punição externa, que está nesse versículo, qual é? Qual é a outra punição externa que está nesse versículo? O homem ia trabalhar no jardim do Éden? Ia ou não ia? O Bruno disse que não, o Júnior disse que sim. Ele ia trabalhar. Mas não ia plantar. Não, seria trabalhar, né? Mas não ia plantar. Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar. Então ele ia ter um trabalho leve, né? Trabalho. O pessoal diz: rapaz, se eu descobrir quem inventou o trabalho, eu mato. Não pode, porque foi Deus que inventou, né? Então não pode matar Deus, né? Então ele olhou para a Camila e achou graça, viu? Pois bem, então Deus, ele já tinha criado o trabalho, porque ele colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar. A punição foi o que? Em fadigas obterás o alimento dela, comerás do suor do teu rosto. A maldição foi a fadiga. Um trabalho pesado. Agora é difícil se ganhar dinheiro, principalmente nessas épocas agora, né? Difícil ganhar dinheiro. Não é fácil não, porque eu vou rodar em cima de uma moto, né, irmão Léo? Vendendo aí, representando, sendo arriscado de ser assaltado, passar o dia todo em cima de uma moto, né? De mototáxi, né, irmão? Não é fácil não. Solzão. Não é fácil não. Você está numa empresa, trabalhando, está vendendo no comércio, acaba não paga. Não é fácil não. Não é fácil você passar 4 anos na faculdade, 5 anos, 6 anos para ir trabalhar e ainda tentar conseguir um emprego. Não é fácil não. Em fadiga obterás o alimento dela. Agora, o homem, para conseguir o alimento, ele tem que suar. Ele tem que suar. Suar no sentido de esforço, porque tem uns que não suam, né? Tem uns que não suam, trabalham
no ar-condicionado e tal, não dá tempo de suar, mas tem esforço, no sentido de esforço. Quando termina o dia, o professor está cansado mentalmente de tanto lidar com o menino, de tanto tentar botar na cabeça do menino aquilo, a matemática, o português, a ciência, a geografia. Está extenuado, chega em casa, quer se deitar. Trabalha na sombra, mas às vezes cansa mais do que trabalha no cabo da enxada. Porque no cabo da enxada você está cansado só o corpo. Você cansa só o corpo, toma um banho. Tá. Na sala de aula você cansa a mente. A mente cansada é pior do que o corpo cansado. Se estressar com o menino é pior do que você estar no cabo da enxada. E o cabo da enxada não vai fazer raiva, a não ser que você erre, taque no meio da perna, só ali, ai, passa ali um pedacinho ali, mas... Então, em fadiga, vai obter o alimento dela. Isso também é uma punição pelo pecado. Vejam bem, o trabalho não é uma punição pelo pecado, porque o trabalho já existia antes do pecado. O que é a punição pelo pecado é a fadiga com que se obtém hoje o alimento para o trabalho. Preocupações, pagar tal conta, tem que fazer isso, tem que arranjar dinheiro para isso, para aquilo. Fadiga, você obtém o alimento. Fica aqui, né? Ainda bem que fica aqui, né? O senhor disse que a Nova Jerusalém vai ser o Jardim do Éden, não é isso? Como se fosse, né? Mas não vai ser. Hã? Mas não vai ser. Não vai ser o quê? Não vai ser essa terra aqui. Vai ser a terra restaurada. Eu ia perguntar se poderia a gente trabalhar também lá no céu. O Bruno está querendo fugir do trabalho, ó. Então, esta é uma das punições, irmãos, que são exteriores por causa do pecado. A maldição que a terra sofreu e que o homem também sofreu. Qual a punição do pecado para a mulher? O homem conseguiu sustento com suor. E a mulher, qual foi a punição para ela? Vamos ver aí, vamos ver aí em Gênesis, é o versículo 18, né? Veja o versículo 18 de Gênesis. Gênesis capítulo 3, verso 18, veja aí. 16, melhor dizendo. A mulher disse: multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez, em meio às dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Não governar a mulher. Ixi, aí a Bia já tá pertinho, hein, Bia? Setembro. Irmãos, a mulher ia ter filhos? Claro que ia ter filhos, né? Por que não teve antes? Não sei, isso aí é mistério, né? Então, é Deuteronômio 29, 29. Mas ela ia ter filho? Claro que ia ter filho. Se não tivesse pecado, ia ter filho? Claro que ia ter filhos, né? Porque quando o homem foi criado e a mulher disse, crescer, multiplicar e encher a terra. E a terra já está bastante cheia, né? Por isso que hoje só tem um filho ou dois no máximo, porque já tem muita gente na terra, encheu. Então ela ia ter filho? Iria. Mas era com sofrimento de dores de parto como tem agora? Não. Ia ser algo simples. Ter filho para a mulher seria algo simples, ter filho para ela. Hoje dizem que é uma dor muito forte, né? Dizem que é uma dor muito forte para ter filhos.
Eu só acho que não é mais forte do que cálculo renal, porque se for a mulher morre. Só não é mais forte do que cálculo renal, porque se for mais forte do que cálculo renal, a mulher morre. Porque eu já senti dor, crise de cálculo renal, e quem sente, meu irmão, misericórdia. Se tiver dor maior do que aquela ali, pega. Irmã, não se traumatize não, irmã. Não se traumatize não, irmão. É só um momentozinho. Um momento ali. A minha mãe teve 13, viu? A minha mãe teve 13. A avó do Júnior teve 21. E é bom. Então, irmãos, esta é uma punição externa. É uma punição externa. Irmãos, só ainda nos afetos baixos, para que os irmãos possam ficar mais inteirados aí nos afetos baixos, a gente falou anteriormente. O que são afetos baixos? São os afetos deprimentes e degradantes, como homossexualismo, narcisismo. Os irmãos sabem o que é narcisismo? Narcisismo é aquela pessoa que se adora. Eu sou o mais lindo. Porque Narciso, isso vem de Narciso, que é uma cultura grega, uma cultura que vem da cultura grega, né? Que ele olhou para o lago e viu sua imagem refletida no lago e apaixonou-se por si mesmo ali no lago. Então, por isso que vem de Narciso, por isso narcisismo. É aquela pessoa que se adora, que, né, se acha lindo, perfeito. Então, não é errado você se achar bonito, mas é aquela pessoa que é ao extremo. Ao extremo. Até por causa doença psicológica. O narcisismo passa a ser até uma doença psicológica, né? Então, o narcisismo, pedofilismo, zoofilismo, masoquismo. Os irmãos sabem o que é masoquismo, né? Masoquismo é aquele que tem prazer em sofrer. Tem prazer de sofrer. O masoquismo gosta de sofrer. A mulher que apanha do marido, mas não larga dele, e quando não apanha acha ruim. Ela gosta de apanhar. Isso é masoquismo. Isso é masoquismo. Gosta de estar sofrendo. Gostar de sofrer chama-se masoquismo. Tem o sadoquismo. Ou melhor, o sadismo, desculpe, tem o sadismo. O que é o sadismo? Pessoa que tem prazer de ver outra sofrer. Tem prazer de ver outra sofrendo. Enfia a faca, a pessoa grita e ela fica torcendo, e a pessoa gritando, ela, oh, que coisa boa. Pessoa que tem prazer de ver outra sofrer. Isso é sadismo. E tem o sadomasoquismo. São os dois juntos. Tem prazer de sofrer e tem prazer de ver os outros sofrerem. A avareza, a ingratidão. A avareza é um sentimento baixo, viu, irmão? O afeto baixo. Ingratidão, desonestidade, infidelidade, perversidade e tantos outros males morais e vícios e concupiscentes. Então, tudo isso são afetos baixos. São afetos baixos. Só para os irmãos, porque eu tinha passado rápido por afetos baixos, tinha falado só do homossexualismo, mas para que fique
mais definido. Estamos agora voltando para as punições exteriores. Então, nas punições exteriores, nós temos a punição que Deus lançou sobre a terra, a maldição que Deus lançou sobre a terra. Por que hoje nós temos tantas catástrofes na terra? Por causa desta maldição que Deus lançou sobre a terra. Por que hoje nós sofremos com câncer de pele? O sol forte demais? Por causa da maldição que Deus lançou sobre a terra. Os irmãos sabem que os cientistas, isso é comprovado, né? Os cientistas, existe a camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada de gases que protegem a terra dos raios que são nocivos ao homem, são prejudiciais ao homem, de entrarem na terra. Então a terra tem uma camada de gases que Deus colocou para proteger a terra desses raios que entram na terra, para não entrarem na terra, para não prejudicar a vida na terra, não só o homem, mas a vida na terra. Porque essa camada de ozônio, ela está se desfazendo, ela está cada vez mais finas e já encontraram um buraco na camada de ozônio. Ou seja, estamos perdendo a proteção natural da terra. Isto implica em quê? Implica em secas, regiões que estão ficando desérticas. Isto implica em uma confusão no clima. Isto implica em doenças como câncer de pele, cataratas, né, problemas de vista causado pelo excesso de claridade. Por isso que todo cearense deveria andar de óculos escuros, os médicos dizem isso, porque aqui o sol ele é quase de janeiro a janeiro. Agora lá em São Paulo, Curitiba, aquela região não tem sol, está frio, e o sol lá não é tão forte, não aparece muito. A Dayana está vindo de Curitiba, chegou lá, está com uma semana, chegou de lá, e lá o sol não aparece muito, não é forte, não é intenso. Então, estas punições que nós sofremos aqui, estas catástrofes que nós sofremos, vulcões, maremotos, terremotos, tudo isto porque a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. São as punições exteriores que nós sofremos. A morte atinge a todos, certo? A morte atinge a todos. Preto, branco, alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, famoso, anônimo, não importa, a morte atinge a todos. Todos são atingidos pela morte. A morte é uma punição exterior do pecado. Porque Deus disse: da árvore do conhecimento do mal dela não comereis, porque no dia que ela comer certamente morrerás. Estava falando da morte física e morte espiritual. Morte espiritual foi instantânea. O homem morreu instantaneamente da morte espiritual. E também entrou no mundo a morte física. A morte física é uma punição exterior por causa do pecado do homem. Adão e Eva eles iriam morrer se eles não comessem? Não. Eternamente. Era o que dava. Por que Deus tirou a árvore da vida do jardim do Éden? Para que eles não comessem e vivessem eternamente. Então a morte foi a punição externa, é uma das punições externas por causa do pecado do homem. Se Adão e Eva não tivessem pecado, pastor, não teriam morrido, estariam vivos até hoje e iriam viver eternamente, para sempre. Eternamente para sempre é uma redundância, né? Mas eternamente, vírgula, para sempre é um reforço. Se não tivesse a vírgula, eternamente para sempre, aí sim seria redundância. Então, o Adão e Eva, eles comeram do fruto,
morreram espiritualmente imediatamente, fisicamente, Adão pelo menos morreu com 930 anos depois. Gênesis 5:5 está lá a data da morte de Adão, 930 anos, ele morreu com 930 anos. Aí as pessoas dizem, mas naquele tempo não eram os anos que hoje temos. Eram, porque eram marcados pela lua. 12 luas, um ano. Um ciclo de 12 luas, um ano. Uma lua é a lua cheia, é um mês. Todo mês a lua fica cheia. Todo mês a lua fica cheia. Então, os índios, nas tribos, eles ainda marcam o tempo. Há tantas luas, né? Há tantas luas atrás aconteceu isso, há tantos meses atrás, porque está lá em Gênesis que os luminares, as estrelas, o sol e a lua iriam servir para marcar as estações, os tempos e as estações do ano. E até hoje as pessoas ainda se baseiam pelos astros para as estações. As guerras, irmãos. Hoje nós vivemos um período de guerra. Nós temos guerra no Brasil? Eu quero dizer para os irmãos que nós vivemos pior do que na guerra. Morrem mais gente no Brasil do que nos conflitos armados no Irã, no Iraque, no Afeganistão, Turquia, Síria. Nós vivemos em guerras. O mundo todo hoje vive preocupado com o Estado Islâmico, com os muçulmanos radicais, pelos atentados terroristas. O mundo todo vive em conflitos, à beira de um conflito armado, e muitos outros em conflitos armados intensos diretamente. Um palestino entrou na casa de um israelense, uma criança de 13 anos dormindo, ele a esfaqueou, cortou o pescoço, só porque era judia. É um clima tenso. Um clima tenso. Isto se dá o que? Uma punição externa do pecado, os conflitos armados, conflitos. Uma punição externa dos conflitos, as guerras. O homem não era para viver construindo armas para matar o seu coigual, seu semelhante. Seu semelhante. Mas por causa da punição do pecado, o homem vai a estes conflitos. Assim, meus irmãos, nós queremos concluir esta pergunta de número 28. E quando o pecado for retirado do mundo, estas aflições serão cessadas, a paz e a santidade reinará eternamente. Vai haver um dia em que haverá uma restauração de todas as coisas. Haverá um dia em que não haverão mais conflitos, não haverá mais seca, não haverá mais terremoto nem tempestades. Vai haver um dia em que todos os homens vão viver harmoniosamente. Não vai haver ódio, rancor. Quando Jesus voltar, esse dia vai se concretizar, onde nós viveremos eternamente sob a direção de Deus, sob a luz de Deus, e todo o mal será aniquilado, será banido. Deve ser algo maravilhoso, irmãos.
Deve ser algo maravilhoso. João não teve como descrever a maravilha que é. Ele disse: lá as ruas são de ouro, os muros de cristal. Eram as coisas mais finas que existiam na época, as coisas mais luxuosas, mais admiráveis. Cristal hoje é fácil, antigamente cristal era difícil, naquela época. Algo maravilhoso. Quando o pecado sair do meio de nós, vai ser algo que ninguém pode descrever com palavras, e nem sabemos como é, porque nós não sabemos como é viver sem pecado. Nós só sabemos viver, só sabemos o que é a vida com o pecado. Sem o pecado nós não sabemos ainda como é. Mas a Bíblia diz que vai ser algo tremendo, e deve ser algo tremendo. Que Deus nos ajude, nos abençoe, e que nós possamos a cada dia agradecermos, porque já fomos alcançados pela graça de Deus, irmãos, e hoje, ainda sofrendo algumas das punições, estamos livres da maioria delas. Próxima pergunta: punições eternas. Quais são as punições do pecado no mundo vindouro? Nós vimos as punições do tempo presente, as punições internas e externas. Mas as punições eternas, quais vão ser? Então nosso irmão Júnior Parente, no próximo domingo, vai falar sobre as punições eternas que o pecado causou sobre a raça humana. Vai estar... Pega. E é a doutrina do inferno. Porque há muita coisa a se falar sobre isso, irmãos. Há muita coisa. O Júnior, ele já com certeza deve ter estudado já essa pergunta, e há muita coisa a se falar sobre isso. Não vou dar nenhuma dica aqui, porque vamos deixar só para o próximo domingo, para os irmãos verem essa questão, né? Ok. Deus abençoe a todos, e vamos para os nossos lugares.